Graças, paz, irmã, tudo bom? Vamos lá fazer um resumão do que a gente aprendeu no domingo. A gente aprendeu 2 aulas específicas. A primeira aula a gente falou sobre a conversão em Cristo. A senhora pode estar acompanhando na apostila da senhora. Eu sei que a senhora não está presencial, mas vamos fazer um resumo acerca do que foi explanado naquele domingo. Claro que a aula presencial é muito melhor, porque a aula presencial ela vai trazer para a gente habilidades, dinâmicas, vai ter essa interação, aquele compartilhamento de informações. Mas aqui eu vou fazer um resumo para que a senhora não perca nenhum domingo e que seja bênção para a sua vida. Espero que a senhora entenda. Caso tenha alguma dúvida, pode estar me perguntando no privado. Amém? Primeira aula vai falar sobre o início da nova vida. Quando a senhora aceita Cristo como seu Salvador, a Bíblia vai nos contar que é parecido muito com as placas de trânsito. Por que é parecido com as placas de trânsito, Gleice? Porque as placas de trânsito ela tem uma finalidade, né? De acordo com o Código Brasileiro, a conversão é um movimento em um ângulo à esquerda ou à direita, né? Uma mudança de direção que a gente faz com o veículo ou com a moto. E a mesma coisa é a vida espiritual do crente. Quando ele aceita Cristo como seu Salvador, ele traça uma nova mudança de direção. Ele sai daquela vida que ele tinha antes e agora ele toma um novo rumo, né? A conversão em Cristo é bem semelhante a isso, porque indo em uma direção, de repente concluímos que estamos no caminho errado e voltamos aí através das placas de indicação, né? Que praticamente são sinalizações que nos mostra que estamos no caminho errado, e ele traz pra gente um novo trajeto, que é através do Evangelho de Jesus Cristo, registrado na Bíblia Sagrada. Então, encontramos aqui nas palavras de Deus as orientações de como fazer essa conversão em nossas vidas. É através do conhecimento da palavra que a gente começa a abrir os nossos olhos e aí se torna uma pessoa diferente e diz sim para Jesus através da conversão do próprio Espírito Santo. E aí a apostila vai falar que se você já se converteu a Cristo Jesus, é muito importante de você entender que a conversão a Cristo é constituída por 2 elementos. Para você se converter, você precisa primeiro ter fé em Jesus e segundo, se arrepender de seus pecados. Porque a conversão em Cristo é igual a fé em Cristo mais o arrependimento dos pecados. Se não tiver esses 2, você não se converteu. Então, falar sobre fé tem uma diferença muito grande entre crer e acreditar, né? Eu dei um exemplo lá na aula sobre uma pessoa que acredita que um doutor, né, famoso cirurgião, era capaz de fazer um transplante de coração, né? Porém, tal pessoa teria aí que crer na habilidade daquele cirurgião, né? E achar-se doente para isso. E para deitar-se numa mesa de operação e permitir com que aquele médico tirasse o coração para lhe colocar outro novo. Então a gente vê que há uma diferença entre crer e acreditar, né? Crer, você vai muito além do que acreditar. Acreditar já está mais do que convicto que aquela cirurgia vai dar certo, porque você acredita que ele é capacitado para aquilo. Mas crer é você ir além. Então a gente vê que muitos brasileiros hoje pensam que crer em Jesus é simplesmente acreditar, mas não é só sobre isso, é confiar, é gerar essa confiança que gera entrega. Como o próprio Salmo 37:5 fala, põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Então a pergunta é para você, hoje, o que é fé para você? Né? O que é fé para você? É ir além? Eu também deixei lá um vídeo que eu queria que a senhora assistisse, a série The Chosen. Se a senhora colocar na Bíblia Jesus e a mulher samaritana, vai aparecer essa cena. E eu coloquei lá para o pessoal perceber a diferença entre o fato de crer e o fato de acreditar através do texto da mulher samaritana. E aí vem, quem é Jesus para você? De acordo com a Bíblia, o livro que é baseado aí na nova vida em Cristo, Jesus Cristo de Nazaré é o Cristo. E como Deus e homem, ele traz essa conexão entre Deus e os seres humanos. Ou seja, ele nos une, ele nos conecta. E a Bíblia vai contar que Paulo de Tarso, né, ele escreve alguns livros, ele escreve para Timóteo dizendo assim, ó, existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus, que nos deu a vida para que todos
ficassem livres dos seus pecados. Então ele diz aqui, que diz para Timóteo, que existe só um que consegue conectar os deuses e os homens, que é o próprio Jesus Cristo. E é ele que conduz essa salvação para mim e para você. E a Bíblia vai dizer também, deixa eu ver aqui qual é o livro, Romanos 13:23, porque todos os pecados estão afastados da presença e da glória de Deus. Ou seja, ele quer dizer que, vocês não mereciam não, tá? Vocês não mereciam essa salvação, esse direito de escolha, nem que Jesus fosse o intermediário entre você e Deus, mas através do pecado, e vocês foram destituídos, o próprio Jesus teve compaixão e veio para salvar vocês. Então, você precisa ter fé em Jesus para ser convertido. E o segundo tópico é o arrependimento dos pecados. O que é se arrepender de verdade? Porque é uma diferença muito grande, irmã, entre se arrepender e ter um remorso. Até porque arrependimento, muitas pessoas compreendem arrependimento como um sentimento. E aí, se eu for falar de sentimento aqui, a gente vai listar vários tipos de sentimento, né? Que a gente tem no nosso dia a dia. Que é a raiva, o nojo. A gente vai ter... isso são bases das nossas emoções, né? A raiva, o nojo, a alegria, a tristeza. Mas há uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. Até porque a palavra arrependimento significa metanoia, que significa transformação, mudança de mentalidade. Quando a gente aceita Cristo, a gente tem uma renovação da nossa mente, como fala Romanos 12:2. Há uma transformação. Não, olha como o texto fala. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Não deixem que Deus, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente em vocês. Então, o que é que o texto fala? Que arrependimento não é uma coisa que vai ser, hoje você peca, amanhã você está continuando no pecado. Não, arrependimento é genuíno. É de fato uma mudança de mentalidade. Como por exemplo, se você está caminhando em seguida a Deus, é porque você se arrependeu. Se você está sendo conduzida por Satanás, é porque você está ainda em remorso. Se você está caminhando em santidade, se você está renunciando todos os dias, é porque você teve um arrependimento. Você quer ter uma nova vida. Mas se você anda pecando todos os dias na mesma coisa, você está sendo conduzida para a morte, você está tendo remorsos. Então, nessa manhã, irmã, em nome de Jesus, aprenda a se arrepender todos os momentos de sua vida. Quando errar, quando pecar, quando cometer alguma coisa que você sabe que o Espírito Santo vai lhe dizer. Porque dentro de você habita o Espírito Santo. Ele vai lhe conduzir. Então se arrependa na hora. Porque a gente precisa assim dessa transformação de vida. Um exemplo que eu trago para a senhora é no livro de Efésios, né? Aquele pessoal de Efésios, quando não eram cristãos, quando não foram alcançados por Paulo ainda, eles viviam uma vida pecaminosa. Se você for ler lá, capítulo 4 do livro de Éfesos, ele vai mostrar que Paulo fala bem claro para ele: abandona essa vida velha de vocês. Eles se envolviam, irmã, eles se envolviam com magia negra, eles se envolviam com livros de bruxaria. Então, quando Paulo prega para eles lá na igreja de Éfeso, eles de fato acreditam que pode ter essa transformação de vida. E sabe o que eles fazem? Eles se arrependem tanto que pega todos os livros que eles trabalhavam com magia, coloca numa fogueira e queima em praça pública, testificando ali que a conversão deles não foi por remorso, mas foi por arrependimento sincero. Então, que nessa manhã a senhora possa entender e possa refletir: será que eu me converti por remorso, por medo de ir para o inferno, ou porque eu de fato me arrependi dos meus pecados? Essa é a reflexão que eu quero trazer para a senhora nessa manhã. Arrependimento é abandono da vida de pecados. E aí eu termino esse texto aqui falando para a senhora que conversão é o ato único de dar as costas para o pecado em arrependimento e voltar-se completamente para Cristo Jesus em fé. Então eu passei uma atividade para os irmãos levarem no domingo, que é contar através da escrita, né, escrever para mim como foi seu testemunho de conversão até aqui. E aí na apostila, se a senhora olhar lá na apostila, está baixado, na página de número 11, vai falar exatamente sobre como deve ser feito esse testemunho, né? Tem 3 partes de conversão, e que a senhora possa aprender aí, em nome de Jesus,
escrever esse texto aqui e enviar aí pelo seu esposo, para que a gente possa estar analisando como é que foi essa sua decisão, a gente conhecer um pouquinho mais sobre a senhora, amém? A gente também falou nessa aula, a gente falou a aula de número 2, que fala sobre o companheiro da nossa vida, que é o próprio Espírito Santo. Eu falei muito sobre ter amigos, né? Hoje a gente não tem muitas pessoas com quem contar, né? Ter amigos é uma das grandes necessidades do ser humano, né? Até porque como é doloroso perder um amigo, né? Como é triste viver sem amigos. Mas a Bíblia conta que o próprio Jesus, quando morreu, ele disse, não se preocupem, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas eu vou deixar alguém para auxiliar vocês no dia a dia. O próprio Jesus, ele fala aqui, ó, João 15:15, ele diz assim, ó, eu não vos chamo para vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Ou seja, Jesus, ele diz aqui que a gente somos amigos dele. Mas para que esse relacionamento seja conectado, né? A gente precisa buscá-lo, a gente precisa conversar com ele, a gente precisa se envolver com Jesus. E essa amizade tem que ser tão profunda que tem que ser todos os dias. E ele fala que mesmo que os primeiros discípulos ele fosse morrer, ressuscitar, os discípulos não iam ficar só. Ele iria enviar alguém para que estivesse com eles após a morte, ressurreição e ascensão ao céu. E os discípulos, quando ouviram isso, ficaram tristes. Vai falar lá em João 16:7. O sentimento de orfandade, vou ficar órfão, ficou muito claro para os discípulos. Mas o próprio mestre disse que estariam com eles. E que o próprio Jesus Cristo deixou bem claro aqui em João 14:18. Ele vai dizer assim, ó. Jesus tentando corrigir o sentimento, dizendo, não vou abandoná-los. E essa é a palavra para mim e para a senhora nessa manhã. Jesus dizendo, eu não abandonei a senhora, mas voltarei para vocês. Mas daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Daqui a pouco não vão me ver mais, mas eu vou deixar alguém. Mas aquelas questões ali, os discípulos não entenderam muito não, viu? Mas depois o próprio Jesus deixou bem claro como seria. Então a pergunta para a senhora é, o que Jesus quer dizer com essas palavras? Jesus não quis dizer que após a sua ascensão aos céus, passaria dias e ele voltaria novamente para ficar com os discípulos. Não foi isso. Mas sim, ele prometeu que voltaria. Mas nesse meio tempo, Jesus disse que ia deixar um auxiliador, o Espírito da Verdade, que habitaria nos discípulos. E quem é ele, igreja? O Espírito Santo. A senhora vai ler lá em João 14:16-17. Ele diz assim, ó, eu pedirei ao Pai e ele lhe dará um outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Essa pessoa é o próprio Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, irmã, quem é o Espírito Santo, na verdade, igreja? Como eu falei para a senhora, é o auxiliador, né? É aquele que vai nos ajudar no dia a dia, nessa caminhada de volta à casa do Pai. Como a senhora voltou, a senhora sabe que habita dentro da senhora o Espírito Santo e ele vai te dar direções, orientações, para que a senhora não peque, para que a senhora persista na santificação e continue aí adorando ao seu Deus. E quem é o Espírito Santo, igreja? Na lição vai falar que ele é Deus e que ele é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus e ele tem as características de Deus. A Bíblia fala que existem 3 características de Deus tremendas e que o Espírito Santo também tem essas 3 características. A primeira ele é onipotente. O Espírito Santo é o próprio poder de Deus. E está escrito lá em Lucas 1:35, quando ele fala assim, o Espírito Santo viverá sobre vocês e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com sua sombra. Ou seja, o Espírito Santo também tem poder. Aí vem o outro tópico aqui,
de outra característica do próprio Espírito Santo, que é ser onipresente, né? Ou seja, ele está presente em todos os lugares, assim como o próprio Deus, porque o Espírito Santo também é Deus. E a terceira característica do Espírito Santo, que também é uma característica do próprio Deus, é que ele é onisciente. Vai falar que ele examina tudo, né? Ele sabe de todas as coisas. Nada fica escondido do próprio Espírito Santo. Então temos aí 3 características do Espírito Santo que também são características de Deus: onipotente, onipresente e onisciente. E para terminar essa aula, ele vai falar sobre que o Espírito Santo é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, ele também tem sentimentos, né? O Espírito Santo, ele também se emociona, ele tem vontades, ou seja, o Espírito Santo, ele nos ama. Está escrito lá em Romanos 15:30, quando ele fala assim, ó: eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito Santo dá, que me ajudem orando, por favor, por mim. Ou seja, está dizendo aqui, o próprio Paulo diz em Romanos que o Espírito Santo, ele ama, mas também o Espírito Santo tem emoções, assim como eu e você. Tem medo, tem nojo, tem raiva, tem surpresa, tem alegria, tem tristeza. Então, ele também se entristece comigo e com você quando a gente faz coisa errada. Ele se alegra quando a gente alegra ele. Ele tem raiva quando a gente faz raiva a ele. Então, tomemos muito cuidado, porque o Espírito Santo também é um ser sentimental. E o que é que ele quer de nós, Gleice? Ele tem um papel principal aqui, ele tem 3 papéis principais. O primeiro papel do Espírito Santo é ele que nos converte a Cristo. Não pense que foi a senhora que escolheu Deus. Não pense jamais que a senhora, eu que disse que queria Jesus. Não, foi o Espírito Santo que lhe convenceu a entregar sua vida para Jesus. Outra coisa que ele tem um papel de fazer na nossa vida é ele que opera em nós a contínua transformação. Se a senhora permitir de verdade e deixar o Espírito Santo tomar conta daqui, ó, segundo o apóstolo Paulo, escrita a Gálatas 5, ele vai trazer para nós habilidades do seu próprio ser. Ele vai produzir em nós amor, ele vai produzir em nós alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Ele vai transformar a nossa vida. Agora você precisa permitir, beleza? Você precisa permitir a atuação do Espírito Santo em sua vida. Terceiro ponto aqui, que o Espírito Santo também tem um papel de fazer em nossas vidas. Ele é quem nos capacita a compartilhar a nossa fé. Irmã, vai ser ele que vai colocar as palavras na sua boca, para que a senhora possa transmitir essa mensagem do Evangelho para outras pessoas. Não pense que, Gleice, mas eu não tenho leitura. Gleice, eu não sei muito da Bíblia como vocês. Nunca pense isso, porque lá atrás a gente não sabia. A gente não sabia. Se hoje eu estou ensinando para a senhora, é porque o próprio Espírito Santo me ensinou lá atrás. Eu sempre tive dificuldade com leitura da Bíblia. Eu lia 3, 4 vezes o texto, não entendia. Mas o Espírito Santo, através da minha persistência em querer aprender, ele começou a colocar na minha mente, colocar no meu coração o que é que o texto queria dizer. Então, Gleice, eu consigo hoje ministrar para alguém, eu consigo falar de Jesus para alguém, eu consigo anunciar? Sim. Você consegue, só precisa ativar o Espírito Santo dentro de você para que ele possa colocar as palavras certas no seu coração, para que as palavras certas no seu coração, para que você possa, né, transferir também o Evangelho para as pessoas que estão perdidas. Então, a aula de domingo a gente finalizou nessa parte, e próximo domingo a gente vai ter mais 2 aulas tremendas, e eu vou gravar sempre para a senhora estar acompanhando, amém? Deus abençoe, até a próxima aula. Qualquer dúvida pode me perguntar e pode também estar estudando na apostila. Fica na paz.